Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera. Você já está observando aqui que essa edição é uma edição diferente. Estamos gravando aqui diretamente da casa aqui do Luiz Pellegrini, em comemoração ao seu aniversário e também comemorando porque, poxa vida, o Luiz Pellegrini tem muitas histórias, muitas conexões importantíssimas, interessantíssimas, que eu acredito que você vai se inspirar na jornada de vida com ele. Você vai gostar bastante. Então, bem-vindo mesmo e que seja um excelente programa, que vocês curtam, compartilhem com outras pessoas e deixem aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários se gostou, se quer mais, a gente pode tentar gravar mais uma edição aqui com o Luiz Pellegrini, tá bom? Então vamos lá, mais um programa Consciência Próspera. O caminho da verdade só pode ser um. Não é você. Então não é o método que define. Muitas vezes é a sabedoria. O método é a prática. Como é que aquilo é empregado, é ensinado. Bom, eu me interessei ao longo da minha vida por vários e vários caminhos. Eu me interessei pelo budismo, me interessei pelo hinduísmo, me interessei por uma escola tradicional chamada sufismo, que surgiu no seio do mundo islâmico, não é? Nos países islâmicos da Ásia Central, Uzbequistão, Turquemenistão, esses lugares aí remotos, né? Azerbaijão. Me interessei muito, passei anos estudando isso aí, aprendi demais. Então, sabe como é que eu defino o aprendiz? O camarada que está trilhando, não é, um grande sendeiro que leva ao conhecimento de si mesmo. Que espiritualidade não é mais que isso, não é você saber quem você é, e desenvolver a sua consciência. Você não viver feito Os bichos também têm consciência, eu diria, feito uma coisa inanimada, que vai, uma folha do mundo, não é? Que o vento leva para onde o vento quiser, né? Para você saber onde você está pisando. É o caminho do desenvolvimento da consciência de si, do mundo em que você vive, do papel que você está desempenhando nesse mundo. Você estava comentando que um amparador, um mentor, um guia, né, chamado Carlos Hoffman, médico desencarnado, te acompanhou até os 12 anos. E o que aconteceu então dos 12 anos? Mudou alguma conexão e mudou um amparador e você reconheceu e soube quem é este outro guia? E ele ficou por mais tempo? Como é que foi essa conexão com esse mentor? Quando eu tinha 12 anos, esse meu tio Aldo um dia me chamou na casa dos meus avós, pais dele, né, meus avós. E me levou para a sala de visitas dessa casa. Também era uma família imensa, tinha 16 filhos. Então, uma casa muito grande para abrigar todo esse bando de gente. Mas me levou para a sala de visita, ele se sentou numa poltrona como essa aqui, me pediu para sentar aqui na frente dele, fez uma pequena oração e disse: olha, o seu guia, é o Carlos que está aqui, precisa falar com você, então eu vou dar passagem. E ele teve uma incorporação naquele momento, só eu e ele ali. E o Hoffman veio e disse assim: meu filho, é o seguinte, eu vim hoje para me despedir, porque a partir de agora, eu vou partir para uma outra missão. Acho que ele ia reencarnar. Ele não me falou isso, mas... Ou então, sei lá, foi para a espiritualidade do planeta Marte, Júpiter, para qualquer canto aí
Então eu vim me despedir de você, mas eu vou estar sempre com pensamento em você, a gente sempre vai ter uma ligação, mas eu não vou poder mais estar aqui com você e já tem um outro guia designado que vai te acompanhar, um outro mentor. Eu perguntei para ele, e quem é? Ele disse, não, eu não posso te dizer o nome. Você vai descobrir quando que é. É meu caboclo até hoje. Mas você sabe quando eu fui descobrir? Há 2 anos, com quase 80 anos de idade. O meu caboclo, que é o caboclo Urubatã, da guia, caboclo de banda, ele trabalhou comigo por 32 anos, inclusive se incorporando e me ajudando na minha vida, me salvando de becos sem saída, de situações muito difíceis, inclusive com risco de vida. E ele não me dizia nunca o meu nome. Eu fui ficando irritado com isso, porque eu achava que era uma falta de consideração do caboclo. Mas porque eu, por exemplo, você costuma pedir ao seu cambono a perguntar o nome da entidade que você incorporou. E os cambonos perguntavam e ele não dizia nada. Não tem problema, isso aí não tem importância, depois eu falo. Desconversava. E os anos foram passando. 32 anos de relação consciente com o meu caboclo. Eu não sabia como ele se chamava, quem era. Aí um dia eu fiz uma meditação, mas eu estava bravo. E eu praticamente briguei com o meu caboclo. Foi nesse quarto aqui. Eu já tinha acabado de mudar para esse apartamento. Falei, escuta aqui, mas o senhor trabalha comigo, eu não sei nem o seu nome. Eu vou dizer quem é o meu caboclo, eu não sei. Certo? E aí eu ouvi, nitidamente, ele disse assim, você quer saber o meu nome? Você que sempre quis saber o meu nome? Mas claro, caboclo, meu pai, eu quero, eu preciso saber o seu nome. Mas por que você nunca me perguntou? Eu desmontei. Nunca me perguntou, eu achei que não te interessava. Entende? Agora então eu vou te dizer, já que você manifestou tanto e tanto que você precisa saber meu nome, pode me chamar de caboclo Urubatã. Urubatã da guia. É uma linha de caboclo de Xangô. Uma linha importante. E eu estava naquele estado em que muitas coisas acontecem na minha vida, que é o estado entre o sono e a vigília. Não estou completamente dormindo, não estou totalmente acordado. É ali que as viagens aqui acontecem. De maneira que, quando eu cheguei na semana seguinte, fui dizer para o meu pai santo, pai público, que o caboclo finalmente tinha dado o nome, ele deu um pulo de alegria, né? Porque ele disse que maravilha, porque esse é um caboclo bom. Eu falei, mas escuta, você correu um risco enorme. Porque você chegou bravo com ele e começou a discutir com ele, tá? E cobrou. Nunca mais faça isso, porque esse caboclo tem a mão pesada. E o caboclo Urubatã não é brincadeira não, tá entendendo? Pode te dar um safanão que você vai ver. Então, nunca mais duvide, nem brigue, nem nada. Então, esse é o meu mentor hoje, principal, não é? Tem outros. E eu sinto que ele me acompanha porque é a mesma energia, desde essa época da partida do Hoffman. De conexão. Qual era a sua resposta quando os parentes, quando os familiares perguntavam ou se eles perguntavam, né? O que você vai ser quando crescer? Outra coisa maravilhosa na minha família é que essa era uma pergunta que não se fazia.
nem meu pai nem minha mãe nunca me perguntaram o que eu seria. No máximo me perguntavam o que eu gostaria de ser. E eu nunca soube. Eu não sabia responder essa pergunta. Porque como bom geminiano que eu sou, eu tinha uma quantidade enorme de desejos profissionais, de carreira, de atividade. Eu queria ser veterinário, que eu adoro bicho. Eu queria ser agrônomo. Eu queria ser guia de viagens. E, meu Deus do céu, né? Acabei sendo conduzido, eu acho que por forças lá de cima, para o jornalismo, porque o jornalismo me permitiu ser um pouco de tudo isso. Né? Jornalismo, eu sou um jornalista muito eclético, então foi o meu jeito para poder viver tudo isso que eu queria ser. E me tornei um profissional do jornalismo, mas na minha família nunca me impôs nada. Graças a Deus, porque eu considero um erro crucial para quando os pais tentam induzir os filhos para profissões que eles acham que seria bom, e normalmente porque dá mais dinheiro, está mais na moda, dá mais sucesso e tudo. Lá em casa isso nunca aconteceu. Tive uma boa educação. Meu pai me botou para estudar música desde pequeno, com 7 anos eu estudava violino. Um prêmio que a vida me deu, né? Eu conheço um pouquinho de conhecimento de música. E eu escrevi já uma porção de textos, de artigos, já falei sobre isso, sobre a questão vocacional. Como é fundamental que a pessoa descubra qual é a sua vocação. Às vezes a pessoa tem um pequeno leque de vocações parecidas aí, e ela pode até escolher entre elas, mas tem que ser sempre uma profissão que esteja estreitamente relacionada com a essência daquela pessoa. Tá? Não devem subentrar em outros interesses de forma nenhuma. Não é? Porque tem mais sucesso, porque está na moda, porque não sei o quê, porque eu queria ser médico. Mas você quer que seu filho seja médico? Mas, meu Deus do céu, e se a vocação dele for ser granjeiro, criar galinhas? Não é melhor ele ser feliz criando galinha e vai ser o melhor criador de galinha do Brasil? Não é? E que essa gripe aviária não chegue nunca na granja dele? Do que ele ser um médico mequetrefe, um advogado pé de chinelo. Porque a gente não consegue uma verdadeira realização, nem interna, e nem do ponto de vista do sucesso diante do público, fazendo uma coisa que não está conectada à sua essência. Por quê? Porque você não tem a magia da essência. Não é? Você não tem o mistério do teu self essencial que vai se manifestar através do teu trabalho, da tua obra no mundo. Não é? Respondi a tua pergunta? Respondeu. Então, a maioria das pessoas fica exatamente nesse dilema quando, em relação às famílias, os parentes, em relação à pessoa, entre aquele que vai ter um recurso financeiro ou status, e às vezes, ou na maioria das vezes também já encontramos várias, que retrata como uma questão da arte. Você, como geminiano, pensou em ir para a arte, ou ser músico, ou atuar como um ator, em vez de ser um jornalista? Claro, eu tentei a carreira de ator. Eu fiz a Escola de Arte Dramática em São Paulo. Fiz até quase o final. Eu fui expulso da escola na metade, no final do terceiro ano, poucos meses antes da formatura.
pelo diretor da escola, e até hoje eu não sei por que ele me expulsou. Nós estávamos ensaiando o Hamlet, de Shakespeare. E eu tinha um papel pequenininho, fazia o Rosencrantz, um personagem pequeno desse drama de Shakespeare. Estávamos lá em ensaio. E a coisa estava meio encrencada. Não andava, e o diretor da escola, que era o diretor, ao mesmo tempo, desse espetáculo, estava muito nervoso. E uma hora, ele botou para fora da sala a mim e ao Paulo Maleng, meu colega, eu me lembro do nome dele até hoje, meu amigo, que fazia o Guildenstern, era Rosencrantz e Guildenstern, era uma dupla de amigos que estavam lá, papéis pequenos. E no dia seguinte, quando nós chegamos, não entendemos nada. Quando eu e o Paulo chegamos, normalmente para a aula, tinha um edital lá pregado na coisa que nós dois tínhamos sido expulsos por indisciplina. Foi uma das grandes injustiças que eu sofri na minha vida. Porque nem eu nem o Paulo tínhamos feito absolutamente nada. Então eu suponho que o diretor da escola, Alfredo Mesquita, se enganou, ouviu alguém dizer um palavrão, ou alguma coisa, algum comentário desabonador, eu não sei o que aconteceu. E na cabeça dele tinha sido eu ou o Paulo ali, os dois. Eu fui expulso dessa escola. Até hoje eu não sei porquê, com certeza, mas suponho que tenha sido isso. Mas como eu costumo dizer, há males que vêm para bem. Porque eu fui expulso, falei, bom, saí em busca de trabalho, já dentro, eu queria ser ator. Eu consegui um papel num espetáculo de jovens que estava sendo montado pelo Núcleo Jovem do Teatro de Arena, aqui em São Paulo. O Teatro de Arena é aqui pertinho. O Guarnieri, desse povo todo aí. E com esse espetáculo, depois de 2 meses, eu fui expulso em agosto, por aí, setembro. Quando foi no finzinho de novembro, o espetáculo estava pronto e ele tinha sido preparado para Paraíba. Era um convite do governo da Paraíba para a gente fazer, esse elenco fazer 2 espetáculos, um infantil e um para adultos, que viajaria a Paraíba inteira. E durante 2 meses, foi uma experiência inesquecível para mim. Nós trabalhamos em João Pessoa, em Cabedelo, foi indo para as cidades do Brejo, na Paraíba, Lagoa Nova, Lagoa Grande, depois foi para Campina Grande, Patos, Souza, foi terminar lá em Cajazeiras, a última cidade da Paraíba, fronteira com o Ceará. Nós fazíamos para as crianças um espetáculo onde eu fazia um urso, e depois era o espetáculo para adultos, que era uma farsa romana, o Soldado Fanfarrão, de Plauto. Muito bem. A gente trabalhava em adro de igreja, coreto de praça pública, em cima de caminhão, onde dava, onde tinha um espaço, e punham lá uns refletores, e a multidão vinha. Eu vi gente vindo a pé das fazendas ao redor, com a família inteira, tudo vestidinhos, para ver, porque tinha um carro lá da prefeitura que anunciava
Hoje, teatro de areia, não sei o quê, os grandes espetáculos na praça central da cidade e tal. Bom, eles vinham andando, porque essa gente nunca tinha visto um espetáculo de teatro, eles nem sabiam o que era. Quando foi no dia de Natal, na véspera, dia 24, nós fomos fazer o espetáculo infantil num galpão imenso que havia na periferia de Campina Grande. E nesse galpão estavam abrigadas umas 50 famílias de flagelados. Flagelados são as pessoas que fogem da seca ou das enchentes, né? Esses eram de uma enchente, arrebentou o açude da cidadezinha onde eles viviam, lá nos Cafundé do Sertão, e aquelas águas vieram e levaram a cidade inteira. E os que se salvaram, essas famílias, foram abrigadas nesse lugar. Então, até como uma questão assim de caridade, para a noite de Natal, a prefeitura nos pediu que desse espetáculo lá. E lá fomos nós. E depois do espetáculo tinha uma mesa com os docinhos e tudo lá, que as mulheres da cidade levavam para as pessoas abrigadas. E nesse espetáculo eu fazia um urso, com uma roupa de urso, toda peluda. E lá fora, você imagina, um calor de quase 40 graus, e eu com aquela roupa transpirando, mas não, uns 19, 20 anos, suporta qualquer coisa. É verdade. Acontece que, logo no começo do espetáculo, eu estava andando para lá e para cá, aquele urso enorme, e eu sinto uma coisa na minha perna, que se agarra a minha perna, eu consigo me abaixar assim, através do olhinho do urso, e eu vejo, era um menininho que se agarrou na minha perna, catatãozinho assim, devia ter uns 3, 4 aninhos, com 2 olhos assim, completamente hipnotizados pelo urso, tá? Maravilhado. E ele se agarrava com força para não se desgrudar da perna do urso. E eu não sabia o que fazer, tá entendendo? Eu pensei rapidamente, eu disse, mas se eu vou ter que tirar força, criança, vai ser uma situação horrível. Não, quer saber? Deixa a criança aí. E eu fiz o espetáculo inteiro com aquele moleque agarrado na minha perna. Tá? Foi uma experiência maravilhosa. Só que quando terminou, eu já tinha tirado a roupa de urso. Eu estava lá tomando um suquinho de graviola, aqueles negócios do Nordeste lá, comendo lá uns docinhos lá com as crianças. A mãe desse menino chegou para mim e me disse assim: o senhor gostou do meu filho? Disse, mas quem é o seu filho? Aquele que se agarrou na sua perna. Falei, gostei, claro que eu gostei. Então, ele se chama Rafael. E ele está tão apaixonado pelo senhor que eu vou propor a doação dele para o senhor. Eu gostaria que o senhor levasse ele para São Paulo, porque aqui ele não vai ter futuro nenhum. Eu nem sei se ele vai sobreviver. Porque aqui, não sei o que vai acontecer a partir daqui. Pelo menos, se o senhor não levar, eu tenho certeza que o senhor vai dar para ele uma educação, alimento. Eu fico muito emocionado quando conto isso. Porque naquele momento eu entendi em que país, em que lugar eu estava vivendo. Qual era o meu país? Não era a Ilha da Fantasia aqui de São Paulo, nos bairros chiques de São Paulo, nem a vida maravilhosa, não é?
a orgia do Rio de Janeiro era aqui. Um lugar onde uma mãe se vê compelida a oferecer o próprio filho em doação, para que ele tenha uma vida melhor. Ora? Então, foi um aprendizado de tomada de consciência da realidade minha e do meu país, do meu povo, que determinou muito o futuro que eu tive a partir daí. E mais que isso, determinou o meu futuro. Não é um desejo, não é um desejo. Tem muita gente que diz aí, você pergunta o que você quer fazer, eu quero fazer o bem e tudo. Não é isso, mas de me dedicar, né, a uma existência de doação. Esse episódio foi fundamental na minha vida. Que caiu a ficha. Bom, espero que o Rafaelzinho tenha tido até hoje uma vida maravilhosa. Obviamente eu não podia trazê-lo para São Paulo, imagine. Mas eu tive que viver essa experiência. E, se eu não tivesse sido expulso 4 meses antes de ganhar o diploma de formado na Escola de Arte Dramática, que hoje está na Universidade de São Paulo, eu não teria ganho esse grande prêmio de tomada de consciência. Que eu teria terminado meu curso e minha vida teria tomado outros rumos, não é? Bom, minha carreira de ator durou mais uns 3 ou 4 anos. Fiz alguns filmes, fiz teatro, trabalhei com a Fernanda Montenegro durante 4 meses, viajamos todos os estados do sul do Brasil, Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, com uma peça. Eu fazia, o jovem amante da Fernanda Montenegro, na peça A Mulher de Todos Nós, traduzida pelo Milor Fernandes. Bom, e depois disso, eu tinha feito um filme com a Cláudia Cardinale, antes dessa peça. E com o dinheirinho que eu consegui juntar com o meu salário, trabalhando com a Fernanda, ganhava-se bem. E mais o convite da produtora do filme, da Cláudia, eu fui para a Itália, né, e minha vida tomou um outro rumo. Né? Fiquei na Itália o ano todo, isso foi em 67. E só voltei para o Brasil em 68, porque eu queria ver o que estava acontecendo aqui. Eu dei um stop na minha carreira de ator e retomei meu trabalho de jornalista aqui, que eu tinha que trabalhar para sobreviver. Foi aí que, em 68, aquela história que eu estava contando para vocês, antes da gente começar a gravar, eu tive que sair do Brasil, não é? 2 semanas depois de estourar o ato institucional, 13 de dezembro de 68, e eu tive que sair do país novamente, de navio, não podia nem sair de avião. E lá fui eu para a Europa, retomei a minha carreira de jornalista. Eu acho que aí eu poderia contar aquele episódio. Isso que eu estava vendo, quando o livro, né? Eu estava perguntando, eu sei que está um livro. Está em cima do mesmo. Está ali, aquele dali. Olha só o que me aconteceu.
Eu então tive que deixar o Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, né, que vai ser o corte para entrar com isso, né? Muito bem, então, deixa eu deixar aqui, porque aí já apareceu o livro essa aqui na câmera também, né? Então vai só esses dois, eu pego daqui, pronto. Esses. Então já começa daqui. 1968. Você trabalhou então praticamente um ano com jornalismo no Brasil, na sua volta da Itália. E sua história, seu relato tem um ponto que ramifica outras tantas possibilidades, né? E que história tem a ver com 1968 com esse livro aqui? Então, esse livro chama-se Mistérios e Magias do Tibete. Até hoje eu guardo esse exemplar aqui. É o exemplar original. Esse livro me acompanha a vida inteira. Essa história merece ser contada. No dia 25 de dezembro, dia de Natal, eu estava no Rio de Janeiro, e um dos diretores de redação do jornal Correio da Manhã, onde eu trabalhava, um jornalista carioca chamado Ivon Araújo Luz, ele foi me ver para dar um tchau, porque eu viajaria, como viajei, no dia seguinte de navio, né? Escapando do Brasil. E ele chegou com esse livro aqui, ele disse, acho que você vai gostar, eu comprei esse livro aqui para você ler durante a viagem. E fez aqui até uma dedicatória, né? Está aqui. Bom, para encurtar essa história, eu subi no Cabo de São Roque, navio, no dia seguinte. Quem me levou para o posto, num Fusquinha, às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, foi uma atriz francesa que morava no Rio, a Jaqueline Louras, que foi atriz da Globo e tudo, não é? A Jaqueline acabou de falecer. Infelizmente, Deus levou. Há 1 ano ou 2 anos. A Jaqueline me levou. A última imagem que eu me lembro, quando o navio estava apitando, eu dentro do navio, indo embora, e a Jaqueline no porto, ainda me acenando, fazia assim, e a imagem dela foi ficando cada vez menorzinha, né? Porque eu estava indo embora. Lá fui eu para a Europa. E li esse livro, Mistérios e Magias do Tibete. A autora era uma brasileira, uma carioca, chamada Shang Xin, já faleceu também. Bom, eu fiquei muito entusiasmado com esse livro, porque ela, a autora, contava as viagens a pé que ela fez pelo Tibete, visitando os templos e testemunhando rituais e aprendendo uma série de coisas sobre o budismo. Eu achei fascinante, fiquei com esse livro na minha cabeça, cheguei em Barcelona, de lá tomei o trem, fui para Paris. Em Paris consegui emprego na revista Manchete. Isso tudo já era o ano de 69, não é? Eu cheguei em janeiro de 69, logo depois, umas 15 dias depois eu consegui emprego. Ainda bem, porque senão eu ia ser catador de lixo na rua, né? Porque eu cheguei lá com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu consegui um emprego na Manchete. Eu comecei a trabalhar, tudo bem. Uns 2 meses depois, eu estou andando pelo Boulevard Saint-Germain, que era a principal avenida no bairro que eu morava, Saint-Germain, Paris, e eu vejo uma livraria chamada Livraria Vega, que é o nome de uma estrela, eu acho. Eu entro na livraria, era uma livraria esotérica.
só tinha a livraria especializada. Livros sobre filosofias orientais, sobre esoterismo, tinha de tudo. E eu estou andando assim por um corredor da livraria e eu vejo um livro na estante que estava puxado pela metade, a metade dele estava para fora. Alguém que olhou, esqueceu de empurrá-la para dentro. E eu, quando vi, o que é que eu fiz? Eu não sou virginiano, mas eu fiz, né? Eu pus a mão e empurrei ele para dentro. Quando eu empurro para dentro, eu li o título na lombada. O título da lombada era Mystique et Magicien du Tibete, em francês. Significa místicos e magos do Tibete. Mas imediatamente eu falei, ué, um título quase igual ao do livro da brasileira, Mistérios e Magias do Tibete. Ah, não deu outro. Eu puxei o livro e falei, vou comprar esse livro aqui. Comprei, levei para uma pensão em que eu estava morando. Comecei a ler, vou lendo. E para surpresa minha, eu vou dizer, e isso não é um dedo duro, não, mas como o Shang Tsing já morreu, a autora aqui, o livro dela, da brasileira, é um plágio, mas um plágio assim, ipsis literis, do outro livro, que era de uma autora francesa, chamada Alexandra David-Néel, grande orientalista francesa. Bom, e essa aqui, a brasileira, resolveu ler o livro, que obviamente foi publicado bem antes dela, né? Quase que traduziu o livro, só que ela mudava. Onde a mulher falava dela, Alexandra, ela punha o nome dela e publicou o livro com o nome dela. Bom, é um plágio. É um crime? É. É desonesto? É. Mas se essa abençoada, que Deus a tenha, Shang Tsing, não tivesse plagiado o livro da francesa, né? E isso tivesse vindo parar na minha mão, porque eu fui obrigado a sair do Brasil, mais uma vez, por uma razão que nem eu fui expulso da escola de dramática, que eu até hoje não sei porquê, mas meu nome estava numa lista, né, de jornalistas que seriam chamados para depor. Na época, era da ditadura ferrenha. O diretor me chamou e disse, você vai ter que ir embora agora do país, porque a maior parte dos jornalistas que estão sendo chamados para depor não desaparecem, nós não sabemos o que estão fazendo. Se estão presos, se mataram, a maioria morreu. Morreu matado. Obra redentora, ditadura daqueles anos. Né? Bom, e o seu nome está numa lista do DOPS, fiquei sabendo, e você vai ser chamado para depois. Até hoje eu não sei por que meu nome estava lá, porque eu não tinha culpa no cartório e nada. Mas enfim, estava lá. Mas se meu nome não estivesse lá, eu não teria saído. Eu não teria ganho este livro, que hoje está aqui, em cima do meu joelho. Eu não teria descoberto o Tibete através disso. Tive a confirmação no livro da Alexandra, comecei a estudar budismo. Um ano depois eu estava em Dharamsala, no norte da Índia, doido para virar monge budista. Você já ofereceu e falou assim, eu quero ser um monge budista, vocês podem me aceitar como monge? Foi. Eu cheguei lá. Na época era assim. Dharamsala tinha uns 70, 80 dropouts, é o nome em inglês, quer dizer, perdidaços da vida, né? Tudo assim, um pouco mais que adolescentes, que nem eu, americanos, latino-americanos, europeus, tinha de mundo todo.
todo mundo com cabelão, porque até a metade das costas. Era a época hippie. E então, o próprio Dalai Lama tinha designado um grande monge, Geshe Rabten, para tomar conta dessa gente, dar aula de meditação e tudo, porque eles não sabiam o que fazer com essas hordas andando para aquelas ruas, né? Mandaram todo mundo lá para estudar com o Geshe Rabten e eu fui na leva. E eu me apaixonei por aquela vida. Fiquei super interessado. E também não tinha mais um tostão, não tinha mais dinheiro para comer, nem para nada. E eu também estava com um olho interesseiro. Porque eu resolvi que eu seria monge budista, que falei que também lá no mosteiro eu vou ter comida, cama, tudo de graça. Tá? E pedi para esse monge aí, para o nosso professor, o guru, se ele me indicaria, me orientaria para mim ser monge, entrar no mosteiro, ter uma carreira de monge. Aí ele me disse assim, você tem tudo para ser monge. Você vai ser um grande monge, tem sensibilidade, tem isso, tem aquilo. E você vai ser um monge budista para o resto da sua vida. Mas antes, você vai ter que passar por uma provazinha, nada muito complicado, não. Você vai ter que fazer uma prova de purificação e limpeza. Você vai ter que fazer 554 mil e não sei quantas prostrações completas. Quando você completar, uma prostração completa é um exercício da yoga tibetana muito duro. Você exige força física. Eu comecei logo no mesmo dia. Cheguei lá no hotel, já fui fazer, consegui fazer meia dúzia, já não aguentava mais. No dia seguinte, não aguentei fazer nem 4, porque doía meus braços. Depois eu fui melhorando, mas assim, em 10 dias eu percebi, caiu a ficha. Eu fui fazer as contas e eu vi que, na melhor das hipóteses, eu ia levar uns 3 anos para completar as 554 mil e tantas prostrações completas. Aí eu fui falar com o assistente do Lama e falei, eu não vou ter condição de viver 3 anos, não tenho dinheiro para comer, como é que eu vou pagar a pensão onde eu estou aqui? Tudo isso lá na Índia, na Dharamsala. Aí ele começou a rir muito, ele disse, olha, quando um lama desse porte, como Geshe Rabten, ele pede um teste desses, ele está querendo que você entenda uma outra coisa, que você não vai viver no mosteiro nunca, que você não é feito para você ficar trancado no mosteiro rezando, orando, fazendo meditação, porque você não pertence a Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção. Você não é um devocional. Você é um homem de ação, de atividade, ação no mundo. Então, a sua linha de yoga é a Karma Yoga. Chama-se Karma, eu nem sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar. Que é a yoga da ação no mundo. Você vai se desenvolver a partir do seu trabalho, da sua vida do dia a dia. É essa a sua linha de crescimento, de evolução. Bom, vou dizer só para vocês que hoje eu estou na Karma Yoga até hoje. E eu sou, sim, um monge budista no dia a dia. Por quê? Porque eu procuro transmitir, através do meu trabalho, princípios fundamentais do budismo, sim, da mesma forma que... Na verdade, os princípios fundamentais do budismo, como eu falei antes, são os mesmos que eu tenho na Umbanda.
compaixão, fraternidade, solidariedade, tudo, são padrões universais de primeira grandeza. Nesse seu caminho, né, depois você vai seguir, né, o caminho do Karma Yoga até os dias de hoje, né? Nessa prática, acabou o dinheiro, por exemplo, você deve ter saído de lá. Estou fazendo isso agora. Está fazendo isso agora, nesse Karma Yoga, que é um trabalho, né? Um trabalho, uma partilha, um trabalho. E você teve contato já nessa época com o Dalai Lama ou você teve contato com o Dalai Lama posteriormente? Foi nessa época. Porque eu estava morando em Dharamsala. Eu voltei uma vez para a Europa, voltei de novo para Dharamsala no ano seguinte, e foi aí que eu pedi alguns encontros, entrevistas com o Dalai Lama, e ele me deu. Tem uma foto aí, não tem? Tem uma aqui, ó. Pede. Não precisa mostrar isso. Foto. A gente vai tirar uma foto depois, a gente vai tirar uma foto e vai colocar aqui a foto também. Isso, essa é uma antiga foto minha, eu tenho outras melhores aí. A gente vai pegar outras fotos também. Eu estou irreconhecível, obviamente, eu tinha 21 anos. Não estava tão cabeludo assim. Não, já tinha cortado. Cabeludo quando eu estava em Roma, aí já não precisava mais, já estava com o cabelo normal. E eu tive, sim, várias vezes com ele. E ele é um dos personagens que determinaram os rumos da minha vida. Não foi meu guru no sentido formal, não é isso. Mas eu vou contar apenas uma coisa que me aconteceu durante uma entrevista com o Dalai Lama. Nessa entrevista, essa foto é dessa entrevista aí. Você vê que eu estou segurando um microfoninho na mão, né? Está. Que era para gravar o que ele estava falando. Eu perguntei para ele, disse assim, santidade, que é o termo holiness que a gente usa, né, em inglês, para se dirigir ao Dalai Lama, já que ele é o Papa do budismo. O senhor vai embarcar daqui a poucos dias para a Europa. É a sua primeira viagem ao mundo ocidental. E eu quero saber se essa viagem está ligada, está conectada a algum desejo seu, alguma intenção ou preocupação de expansão do budismo tibetano no mundo ocidental. E ele fez uma cara de surpresa diante da pergunta e disse assim, não em absoluto, essa ideia nunca me passou pela cabeça. A minha viagem é ligada a questões políticas do meu país, diplomáticas. Não, isso... Não, nenhum... Nós nunca temos a intenção de conversão, de converter as pessoas. Nós temos a obrigação espiritual de abrir os braços e acolher quem vem nos procurar e vem nos pedir para aprender alguma coisa no budismo. Nós não podemos dizer não, a gente tem que arrumar um jeito de ajudar essa pessoa se percebermos que o desejo dela é real, é verdadeiro. Não é uma fantasia assim, inconsequente. Mas se for verdadeiro, nós temos que fazer alguma coisa. Agora, nós não temos nenhum interesse em converter as pessoas, porque a gente sabe de uma verdade que eu considero fundamental. Isso tudo ele me falando. E essa verdade é o seguinte: da mesma forma, essa é a frase dele, hein? Da mesma forma que uma mesma comida não serve para todos os estômagos, uma mesma religião não serve para todas as mentes e corações. E
ele viu que eu estava ouvindo isso com uma certa surpresa, né? Porque eu vinha de uma formação católica. O catolicismo se diz que fora da igreja não há salvação. E eu achava que no budismo fosse a mesma coisa, que ele diria isso também. Não. Uma mesma comida não serve para... Uma mesma religião não serve para todas as mentes e todos os corações. E ele completou com ênfase ainda maior. Aliás, o ideal seria que cada mente e cada coração criasse a sua própria religião. Então, esse homem, naquele momento, me deu um atestado, um testemunho de libertação total. Porque ele está me dizendo que o bom mesmo é que eu crie a minha própria religião. E está me dando não só o direito, mas quase que o dever de fazer isso. Ele não está rejeitando as religiões estabelecidas, as doutrinas, não é? As próprias ideologias religiosas, os sistemas todos que estão aí. Não. Eles são muito úteis. Todos. Porque eles te dão subsídios, te dão treinamento, te dão apoio moral, te dão uma série de coisas que são fundamentais. Não é? Mas, a partir de tudo aquilo que você conquista dentro da sua tradição religiosa, aquela onde você nasceu ou aquela que você escolheu, você ganha uma porção de coisas, se você for seriamente mergulhar lá dentro. Mas tudo isso que você ganha deve ser o arcabouço do teu próprio caminho, que só você pode criar e só você pode trilhar. Você pode ter professores, instrutores, ajudantes, irmãos. Você pode ter parteiros que vão ajudar no quê? Nesse processo de nascimento de você mesmo, que é o processo da abertura e da emancipação da tua consciência para a tua realidade espiritual. Né? Então, tudo isso a partir de uma frase do Dalai Lama. E eu tive uma confirmação dessa, muito tempo depois, quando eu fiz a minha feitura na Umbanda, na minha feitura de Oxalufã, sou feitura de 7º ano. O que me dá, como feitura feito de 7º anos, me dá um grau quase que de babalorixá. Mas eu não tenho a função de babalorixá, eu só tenho o grau iniciático. Tá? Não posso ser babalorixá. Por quê? Porque não tenho preparo para isso, não tenho a função. Mas tenho o substrato de iniciático para disso aí. E uns poucos dias antes da minha feitura, meu pai de santo me chamou e eu já estava chegando para me recolher. E ele me chamou lá para conversar um pouquinho, tomar um café. E, de repente, eu percebi um brilho no olhar dele, que eu vi que não era mais o pai de santo, era ele com uma entidade dele encostada, que era o Exu do terreiro, o Exu, que eles chamam lá Exu Rei. Que o Exu estava encostado, então é o Exu que estava induzindo ele para fazer a pergunta. Ele olhou bem para mim e disse assim: você vai fazer a feitura agora. Não pense que essa feitura seja um ponto de chegada, ele é um ponto de partida. É um outro caminho que vai
acontecer para você, saiba desde já que a partir da tua feitura, você vai entrar num processo onde tudo aquilo, ou quase tudo, que não for essencial para a sua evolução, vai ser eliminado da tua vida, de um jeito ou de outro. Então você vai ter que aceitar isso. E eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Você quer ser pai de santo? Você quer ser babalorixá? Aí eu arregalei o olho e disse, não, de jeito nenhum, meu pai. Não quero, não. Ele disse, mas não quer? Por que você não quer? Eu disse, porque eu aprendo com o exemplo dos outros, eu aprendi com o seu exemplo. A sua vida é muito sacrificada demais, eu não tenho condições. Ah, que bom. Mas você vai ter uma carreira, sim. Uma carreira de monge. E vai ser através do teu trabalho, da tua ação no mundo. Um Exu me diz isso. Não é? Você imagine isso, foi 30 anos depois do monge me dizer isso lá no Tibete, me negando a entrada no mosteiro, me dizendo isso, e agora isso é confirmado pelo Exu do terreiro que eu estava frequentando. Então, o mundo espiritual é maravilhoso, né? Fantástico. Um Exu comprovando aí o caminho de um monge budista praticante do Karma Yoga na vida. E esse programa, inclusive, é uma expressão desse Karma Yoga. Gostaram dessa edição? Gostaram dessa entrevista aqui com o Luiz Pellegrini? O Instagram é Luiz Pellegrini X e luispellegrini.com, acho que é .com, não é .com.br, o site. Tá passando aqui. luispellegrini.com.br. Passando aqui embaixo aqui, ó, o site do Luiz Pellegrini. Vão lá, se informem, tem bastante textos, bastante matérias, bastante programas que você pode assistir, porque o Luiz tem um oásis, né? Um oásis de informação, de conteúdo semanal. Então vai lá e siga essa conexão. Para finalizar essa edição aqui com o Luiz Pellegrini, pedir, como é de praxe aqui no programa Consciência Próspera, para ele deixar uma mensagem de encerramento para quem está ali nos acompanhando. Puxa, me pegou de calça curta. Eu vou deixar uma mensagem que deriva desse ensinamento fundamental que eu tive do Dalai Lama, não é? Vou até repetir a frase dele para que vocês gravarem. O ideal é que cada mente, cada coração crie a sua própria religião. Vocês podem se ligar e aproveitar muito em qualquer sistema de crescimento espiritual, de desenvolvimento da consciência que vocês queiram. Eu já falei no começo do programa que toda a sabedoria é a mesma. Vocês vão encontrar tudo igual para tudo quanto é campo. E o método é que diferencia, o diferencial é o método. Vocês têm que escolher, então, ou se vocês gostam do método da sua religião de nascença, não é? Não importa qual seja ela, fique nela. Se vocês não gostam, podem procurar outra. E vocês aí têm que observar o método. Como é que o trabalho é feito na prática, não é? Como é que acontece, não é? Quem é o guru, o dirigente ou a dirigente, porque no meio de muito trigo tem muito joio, não é? Então, discernimento é fundamental, muito cuidado, muita atenção, para vocês não caírem nas armadilhas dos falsos gurus, que muitas vezes nem sabem que são falsos. Eles têm
estão convencidos de que são messias, salvadores, que têm realmente, podem fazer algo no processo de transformação da pessoa, e muitas vezes eles não têm nenhum poder, nenhuma capacidade nesse sentido, tá? E tem os que sim têm essa capacidade. Muito cuidado na escolha, portanto, tá? E dois valores que são fundamentais na vida profana, no dia a dia de todos vocês, e na vida espiritual, acho que é mais importante ainda. São duas colunas mestras, duas vigas mestras que sustentam o trabalho do crescimento espiritual. Uma é a viga da liberdade e a outra é a viga da responsabilidade. Sejam livres, vocês têm o direito de escolher e têm direito de opinião, mas vocês têm o dever da responsabilidade. Não é? Então é o direito à sabedoria e o dever do método, da responsabilidade. Tá? Sem isso, a gente não chega em lugar nenhum. Lutar contra as armadilhas do ego, correr em busca daquela essência do nosso self, que está diretamente ligada a uma centelhazinha do divino que brilha em todos nós, sem exceção. Seja amarelo, seja preto, seja branco, seja azul, não importa quem seja a pessoa. E nem se essa pessoa tiver, nesse momento, numa carreira desvirtuada, for um bandido, um assassino. A essência espiritual fundamental continua dentro deles. Viu? É isso aí. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado você, Samuel, mais uma vez estamos aqui nesse papo bom, né? Muito bom. Que poderia se prolongar até a alta madrugada, mas não, deixa para uma próxima. Maravilha. Nos vemos então em um próximo episódio Vinheta.